Muita viadagem, né, Flávio? É verdade. É muita viadagem para Que gravar isso, uma né? entrevista. A gente faz um monte de circo, põe a câmera, faz um pouquinho aí de foco, é uma onda. Apresentar. Flávio Campos, gaúcho, foi um dos grandes comentaristas de futebol, de esporte em geral do rádio, polêmico pra caralho, como diria o outro lá, entendeu? Arrumava enguiço o tempo todo. E é um dos personagens que nós vamos entrevistar hoje aqui no Você Esporte Clube. Tudo bem, Flávio? Tudo bem, tudo dentro do possível, dentro das minhas limitações, eu posso dizer que está tudo bem. Você começou a carreira de jornalista, que jeito? Vamos começar um pouquinho, falando um pouquinho da sua história, depois vamos para os enguiços, porque eu preciso saber dos enguiços. Certo, certo. Eu vim para Londrina para fazer outra coisa. Eu vim para Londrina para vender alpargata. Alpargata? Alpargata. Pô, usei muito, hein? Eu vim como vendedor da São Paulo Alpargata. São Paulo Alpargata. Havaiana, conga, aquelas coisas. E um dos primeiros amigos que eu fiz em Londrina foi o José Augusto Viegas. Meu amigo Viegas, saudoso Viegas. E a gente conversava muito sobre tudo. Sobre futebol, sobre mulher, obviamente. Oh, assunto bom, hein? Eram as paixões. Assunto bom. Eram as nossas paixões, né? Primeiro as mulheres, depois, né, fim de noite, rolava um papo de futebol e tal, naquele tempo. E um dia o Zé Augusto me disse, pô, mas você conhece coisa de futebol e tal, e você não escreve? Eu falei, eu escrevi, mas a burro eu não sou. Quem sabe? E por quê? Não, naquela época existia a Folha de Londrina Esportiva, edição de esporte só nos domingos, e de repente era o Arsênio Atas, que era o chefe no momento, que ali mudava sempre, né? E aí falou com ele, tá, só tem um cara assim que eu acho que é um bom jornalista, pá, naquele papo. Conversamos com ele, aí ele me disse, você topa fazer uma experiência? Eu falei, topa. Então vamos fazer o seguinte, o Santos vai jogar domingo aqui em Cornélio Procópio. Sim. O Santos Futebol Clube, o grande Santos. E vai jogar aqui, e eu vou te fazer o seguinte, eu vou te dar um motorista, um fotógrafo, e você se manda para lá, eles vão te apanhar, você vai para lá, e à noite você me traz aqui, quando terminar o jogo, você vem, escreve que eu quero ver. Pô, para quem não tem nada, para quem não tem experiência nenhuma, né? Bom, fui para lá e ao invés de fazer um comentário de futebol, eu entrevistei pipoqueiro, entrevistei... Cara, eu adoro fazer isso também. Entrevistei pipoqueiro, entrevistei o homem do bar, entrevistei mulher que estava assistindo o jogo, entrevistei uma porção de protagonistas, de participantes do espetáculo, e fiz à noite uma montagem do jogo. Eu falei, sim, mas falei rapidamente, papapim, papapá, o Santos ganhou 2-0, e entreguei lá. Voltei, entreguei, tal, demorei um pouco para fazer. Mas falei, seja o que Deus quiser, entreguei. No outro dia, a uma hora da tarde, eu recebi um telefonema do Valmor Macarim. Sim. Me chamando, dizendo que queria falar comigo. Eu até pensei que fosse outro assunto, até pensei que fosse bronca, negócio vou vender uma alpargata a mais. Naquele tempo eu já tinha o cantinho, o bar, o cantinho. E eu tinha tido uns problemas lá de tentar selecionar o ambiente e tal. E eu pensei que fosse daquilo. Falei, esse cara vai me alugar. Eu não tinha tratado com ele nada assim. E aí fui lá. Chegou lá, ele me disse, olha, eu li o que você escreveu hoje na Folha. Você quer trabalhar com a gente?
Não era para isso, né? Eu dei um tiro no pardal, acertei num beija-flor, né? E, tudo bem. Fui lá e assim comecei. Você trabalhou em mídia impressa, trabalhou também, eu lembro que você fez programas de TV e também programas de rádio. E você é tido como um dos grandes polemistas da crônica esportiva do Paraná. Você arrumava mais enguiço, no impresso ou na emissora de rádio? Nos dois lados. Não tinha conversa. Nos dois lados, porque eu nunca gostei assim, nunca aguentei ver coisa errada, o que eu achava que estava errado. Né? Então eu metia a boca mesmo. Tinha cara que falava isso aí, mas não falava. Sim. E eu não quero saber, está errado, está errado. E aí surgem essas coisas e por isso eu tive grandes atritos, né, em função disso. No rádio talvez fosse mais intenso, porque era tudo na hora. Sim. Tem uma história, por exemplo, que um dia ia jogar, sempre Cornélio Procópio estava na minha vida, ia jogar o Londrina contra o 9 de julho, acho que era 9 de julho naquela época, e o Londrina estava numa baita de uma crise, como agora. Sim. E tinha dispensado ou encostado uma porção de jogadores e tal, e o Jaci Scapi, que era o presidente, ele gostava de brincar de treinador, ele assumiu o controle, e a direção técnica. Então ele, na véspera do jogo, ele anunciou a escalação com o retorno de todos aqueles que haviam sido afastados pelo treinador. Edson Madureira, uma opção de jogadores, Dreyer, uma opção de jogadores conhecidos assim daquela fase. E tudo bem. E quando eu peguei a escalação, eu botei o título na folha. Estava em alusão ao filme da época, o meu título foi Londrina em Cornélio Procópio, com todos os homens do presidente. Jaci ficou feliz. Eu pensei que ele fosse ficar. Quando eu cheguei no estádio, eu, Chico Natal, olha, era Francisco Natal narrando, eu e o Darcy Machado comentávamos, e o Chiquinho de Assis era o repórter. E daqui a pouco, quando o time entrou em campo, Londrina, por causa dessa história com todos os homens do presidente e tal, quando entrou, o Chiquinho foi entrevistar os jogadores, como sempre, e o cara falou que não falava na rádio. Por quê? Não, essa rádio eu não falo. Por quê? Não, pelo próprio campo, eu tenho hora para não falar na rádio, não sei o quê, e tal, até que um soltou lá, que era por causa minha. Flávio Campos, não sei, muito bocudo, essas coisas assim. Sim. Então escreveu na folha, opção de bobagem. Aí vira-se o Natal, Francisco Natal, e diz para mim: e agora, seu Flávio, como é que eu faço para transmitir o jogo? Se eu não tenho repórter, se os repórteres não falam, por sua causa. Como é que faz? Eu falei, olha, o que eu posso dizer, e eu aqui com respeito à memória dele até, falei uma opção de bobagens envolvendo, que vocês imaginam mais ou menos, envolvendo o Jaci Scapi. Né? Então, o Jaci Scapi, eu falei que o Jaci Scapi não tinha moral para protestar contra um negócio daquele, e saí por ali. E, tudo bom, mas se você quiser, eu falei pro Chico, se você quiser eu saio da transmissão. Quem sabe os caras falam. Bom, no dia seguinte, na hora do programa, ao meio-dia, uma invasão no estúdio. No meio do programa, entra, eu me lembro que o Dreyer estava, mas o Dreyer também não se meteu a besta, não. Estava uma opção de jogador de baralho, tudo jogador de baralho, aqueles caras, era tudo jogador de baralho, a maior parte. Que liderados pelo
João Scaff, irmão, que tinha um programa na rádio também. Sim. E aí entrou e de repente o João abriu a porta e disse: Flávio, te prepara que você vai, levanta que você vai apanhar. Isso no estúdio, rapaz. Não é a gente na Maringá. Tempo quente no estúdio. Quando ele disse isso, o Rui Carneiro, que também integrava a equipe, Sim. jogou eles para fora. E ele era grande. Sim, conheço. Empurrou e bateu a porta, né, da coisa. E saiu o Chico Natal, saiu o programa, parou um pouco, né? Saiu o Chico Natal, saiu e tal, e saiu Darcy, calma, Darcy, nervoso, calma, e tal. E, bom, foram acalmando lá fora, e eu lá dentro, sentado. Falei, meu Deus do céu. Aí, bom, demorou, o Rui Carneiro convenceu eles que estava errado, que ia dar bolo. Vocês não vão bater ninguém não aqui, é enérgico na rua. Quando cheguei no jornal, o que eu fiz? Eu era bocudo mesmo. Escrevi uma bocudo assumido. Escrevi uma coluna inteira, aquela coluna que eu tinha, descontando tudo que tinha acontecido na rádio. Falou, parecia Chicago, foi coisa de gangster, que invadiram a rádio, assim, contei tudo. Dando nomes, inclusive. Aí, mas tudo bom já. Mas antes que a notícia fosse publicada, a coluna, daqui a pouco, às 3h30 por aí, veio um telefonema do escritório do Jaci Scaff. Sim. Ô, Flávio, dá pra você dar uma chegada aqui? E aí, falei, é ruim, hein? Falei, Flávio, pô, você me conhece, e tal. E eu falei, eu vou, mas eu não vou sozinho, hein? E eu, não, tudo bem, eu tô. Tá bom, então meia hora eu tô aí. Cheguei, fui lá, falei, vamos acontecer isso aqui, assim, todo mundo já sabia que estava rolando. E o Babor, nomearam o advogado Edilson Leal para ir comigo. Sim. Lá se foi. Daquele tamanhão, o Edilson Leal, que foi editor da Folha de Mas Londrina. quando chegou um lá, baita de 1,55 m, por aí. Foi dos leões de chácara. Pois é verdade. Aí chegamos lá, o Jaci, Flávio, esse meu irmão faz cada bobagem, eu sou o negócio sobre que ele invadiu antes de tudo. Pois é. Mas você se deu ontem também, né? Eu ganho para escrever, eu escrevi no jornal, se você não gostou, não te ofendi nada. Não, mas depois do jogo você falou um monte de bobagem. Eu falei, olha, assim, tudo bem. Olha, pelo amor de Deus, eu queria que você soubesse que eu não tô por trás disso, tá? Tudo bem. E o Londrina ganhou esse jogo? Hã? Londrina ganhou esse jogo? Patou esse jogo. Patou esse jogo? Patou. Nessas aventuras todas, você chegou a sair na mão com algum jogador, dirigente, torcida, nesses anos todos? Quando eu parei de trabalhar, 40 anos depois disso, foi porque eu senti que estava ficando perigoso. Que aí o tempo mudou, vieram as torcidas organizadas, e de repente, aí um dia bateram num repórter já, o Serginho. Sim, eu lembro. Acredito, quebraram os dentes do Serginho. E aí já escreveram que os próximos vão ser o Fiore e o Flávio Campos. Sim. Falei, já não tem mais idade para essas ondas todas. Aí eu fiz um pronunciamento primeiro. Falei, o negócio é o seguinte, já vou avisar, que é para depois não ter. O prejuízo, se alguém vier me bater aqui, o prejuízo não vai ser meu, não. Vai ser da rádio. Porque eu vou quebrar esses aparelhos tudo na cabeça de quem entrar aqui. Microfone, o que tiver aqui.
Tudo que tiver na mesa eu vou jogar na cabeça de vocês. Legal. Então já sabe, fiz o pronunciamento, está avisado. Mas quando eu saí de lá, eu falei, ó, vamos parar, porque essas coisas. Eu tô com. Essa altura eu estava perto de 70 anos já. Tava na hora de. Vou brigar, ficar brigando? Qual foi o grande time que você viu jogar, cobrindo, e saiu de lá e falou, meu Deus, isso é time demais da conta e que vale história? Não há dúvida. Para mim, o time de 77, 78 foi o melhor time que Londrina teve. E realmente era fantástico. Toda aquela história que começou de uma asneira que estava mal, daqui a pouco fizeram um pacto. Eu não acredito até hoje em pacto, fosse resolver, mas resolveu. E o time começou a jogar. Foi o grande time do Londrina que você já viu? O grande time. Vivemos momentos inesquecíveis ali, lá em São Januário, mesmo em Belo Horizonte, o dia que perdeu de 4-2. Eu lembro desse jogo que aconteceu no Pacaembu. Sim, no Pacaembu. Que eu até falei com o Carlos Alberto Garcia que eu estava nesse jogo e me marcou muito. Que eu levei uma mangueirada nas costas numa briga lá dentro. Eu tinha uns 15 anos, nem lembro. Com a mangueira, falei, fora, assim. Quando eu cheguei em casa, depois da viagem, tudo, minha mãe olhava assim, bacana, hein? Sim. Ó, né? Eu falei, calmou. Mas... E era uma época complicada, né? Era. Mas olha, o sufoco lá em São Januário, aquele dia, é que o Franquelo, com o perdão da palavra, era fudido. Não teve cuidado. Aqui pode falar palavrão à vontade, fica relaxa. Então ele não teve, o Londrina não entra em campo. Desse jeito aí que tá, não entra em campo. Então ele pensou, organizar do jeito que ele queria para o Londrina entrar em campo, jogar aquela partida. Né? Que bacana, hein? E depois ainda o time ganha. Ali foi grandes histórias, grandes momentos. Aquele time era inesquecível. E como é que é para o comentarista? Você faz uma coisa. Eu penso muito nisso. Eu nunca fui cobrir Copa do Mundo, mas eu gosto e acompanho. Você vê jogos assim fabulosos. De repente você sai desse ambiente, volta para a sua realidade no país e vai cobrir, por exemplo, Londrina em 9 de julho. Não dá um choque assim? Falei, nossa, e agora o que eu faço? Bom, primeiro vou te dizer que você volta com esse choque, mas volta louco de saudade. Né? Porque as coisas do Londrina, as coisas do futebol local aqui são diferentes, né? Tem a sua importância. Pô, já estava louco para ir para um jogo, para ir para Maringá, para fazer uma partida por aqui e tal. Agora, é evidente que tudo aquilo que a gente viu, aquele brilho que a gente observou numa Copa do Mundo e tal, até a convivência diária, com companheiros. Eu tive, por exemplo, uma experiência que eu vivi com intensidade na Copa do Mundo na França. O meu parceiro, que ficava sentado ao meu lado, na tribuna, era um herói meu. Porque eu sempre fui fã dele. Sempre adorei escutar. Então a primeira vez que eu vi, senti que eu estava ao lado de Ivan Lins, comentando para uma rádio de Goiás, né? E ele ficava me olhando, e depois ele me disse ainda, um dia, depois ficamos amigos, e tal, ele me disse, você não repara não, mas eu fico te olhando para ver as coisas que você está falando, porque eu tenho umas coisas que eu tenho que ir por alguém que está... Não é possível. Sendo plagiado aqui pelo... Né? Todo dia aí eu entrava lá, fazia uma festa, sempre o amor tem feito coisa que até mesmo Deus... E ele já cantava junto. Só para inteirar aqui, o Flávio também é compositor e músico. Não, a gente nunca deixa de ser, né? Tem vontade de voltar para a crônica? Eu sei que você escreve um pouco na internet e tal, mas...
Eu tenho vontade de voltar a tudo, se eu pudesse voltar na minha vida. Bom, eu também. Uma época que eu tinha joelho, a coluna... Se eu pudesse voltar, eu voltava para a primeira comunhão, para a minha primeira comunhão, voltava para... ia para tudo, pode estar certo. Não dá, né? Agora, eu só acho que quem está nessa situação, vive essa situação, de chegar a um prazo de validade no final, tem que se bancar para não cometer o erro que alguns profissionais hoje cometem. Grandes profissionais, os melhores, os maiores nomes do comentário brasileiro, que são criticados. Pô, grande comentarista, que você vê o cara falando, cala a boca, Galvão, pô, me dói ouvir isso aí, sabe como é? Ele não precisava estar passando por essas coisas, porque chega um ponto que você tem que se sentir. Deu para mim. Flavião, obrigado pela entrevista, foi um grande prazer, grande mesmo. Eu sou seu fã, porque eu me divertia demais com você no jornal e te acompanhava muito, mas foi realmente uma entrevista gostosa. Vai ser sempre uma honra, um prazer. Valeu, Flavião, obrigado mesmo. E se você gostou da entrevista, você pode compartilhar, comentar aqui no canal e não se esqueça, inscreva-se no canal, porque faz com que ele bombe ainda mais. Valeu, até a próxima.